João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: Vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar um lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Curve-se a cabeça por um instante. Pai, eis aqui a tua palavra. Essa palavra de poder, essa palavra de transformação. Que nessa noite, Pai, essa palavra possa falar aos nossos corações de uma forma especial, como sempre falo. E que possa gerar vida em nós, Senhor. Possa gerar vida em nossos corações, para que nós, de fato, possamos viver e praticar esta palavra. É no nome de Jesus que nós choramos e por fé te agradecemos. Amém. Nós lemos 3 versículos do Evangelho de João, o discípulo amado, como diz alguns estudiosos. E esse trecho que nós lemos do Evangelho de João, ele está no finalzinho, nos últimos capítulos do livro. E a partir desse capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus, ele aproxima os seus discípulos, seus 11 discípulos, né? Porque naquele momento, né, ele aproxima os seus 12 discípulos e ele começa a entregar algumas palavras, algumas instruções, algumas recomendações, que na verdade seriam as últimas recomendações de Jesus aos seus discípulos, porque após aquele momento, Jesus ele é entregue aos soldados em Roma, ao Império Romano, ele é crucificado e ali ele morre, ressuscita, mas essas últimas instruções, essas últimas recomendações de Jesus para os seus discípulos, elas foram as palavras em que o Senhor colocou coisas para que aqueles discípulos pudessem se apegar. Vejam, Jesus já tinha vivido 3 anos e meio com aqueles homens, juntos com eles, andando com eles, realizando milagres, realizando prodígios. Jesus já tinha separado aqueles homens, já tinha andado com eles por toda a região da Galileia, da Judéia. Jesus já estava ali ensinando a eles, realizando coisas com eles e também através da vida deles. Jesus já estava há um tempo ensinando aqueles homens a como eles deveriam se comportar, andar no reino de Deus, como eles deveriam fazer, mas é chegada o último instante. E Jesus traz aqueles homens e começa a falar algumas coisas especiais para eles. E Jesus faz aquilo porque Jesus sabia exatamente o que aqueles homens iriam começar a passar depois que Jesus saísse da terra. Depois que Jesus morresse, ressuscitasse, fosse assunto aos céus, Jesus sabia exatamente o que aqueles homens iriam passar e a forma como o coração daqueles homens estaria quando Jesus os deixasse, mesmo que fisicamente. E a Bíblia, ela fala relatando através dos evangelhos, através do livro de Atos principalmente, como que aqueles homens viveram as suas vidas depois que Jesus falou essas palavras. Eles foram perseguidos, eles foram açoitados, eles foram muitas vezes escarnecidos, eles foram muitas vezes espancados, eles foram presos, eles foram levados, afastados de suas famílias, eles foram deixados em solidão, eles foram isolados. Aqueles homens que escutaram essas últimas palavras de Jesus, eles realmente passaram por aquilo tudo que Jesus imaginaria que eles estariam passando. Perseguição, calúnias, açoites,
aprisionamentos. Então Jesus chama aqueles homens como se fosse o seu último ato antes de ser morto e ser ressuscitado. E ele começa a declarar palavras de conforto para aqueles homens. Ele começa a falar palavras de consolo àqueles homens. Ele começa a declarar também coisas que iriam ajudá-los, que iriam confortá-los, que iriam suportá-los nos momentos em que eles estariam passando por todas aquelas tribulações. Jesus chama aqueles homens e a partir do versículo 14, como eu falei, até o 17, ele começa a declarar coisas que seriam importantes na vida daqueles homens. Ele assegura, Jesus declara para aqueles homens, mais uma vez, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus começa também a falar mais uma vez, ele fala repetidas vezes nesses últimos capítulos que ele era Deus, ele declara, eu sou Deus. Jesus também ele começa a falar coisas que aqueles discípulos iriam fazer e coisas ainda maiores que eles iriam fazer por causa do nome de Jesus. Ele afirma também que tudo aquilo que aqueles discípulos estivessem pedindo, tudo que eles pedissem de acordo com a vontade de Deus, aquilo seria realizado, aquilo eles receberiam. Jesus também promete que aqueles que estão com ele, ligados a ele, aqueles frutificam, eles dão bons frutos, e ele também promete que tudo que pedirem no nome dele, de acordo com a vontade dele, como eu falei, seria concedido. Jesus também confirma de forma poderosa e de uma forma clara que ele e o Pai amam aqueles discípulos. Jesus também diz que não somente servos mais vocês são, mas também amigos. Jesus chama aqueles discípulos e diz, vocês são meus amigos. Tudo isso no capítulo 14, 15, mas no capítulo 16, Jesus volta para um assunto, para algo muito importante na vida daqueles homens e para as nossas vidas também hoje. Jesus promete enviar o Espírito Santo. E aquilo que aqueles homens iriam fazer, eles iriam fazer através do poder do Espírito Santo. E no capítulo 17, Jesus reúne aqueles homens e ora por eles. Jesus realiza aquilo que nós chamamos de oração sacerdotal. Ele ora por aqueles discípulos. Mas ele não ora somente por aqueles discípulos. Ele também ora por todas as pessoas que receberiam o evangelho da salvação através daqueles discípulos. E isso sou eu e é você. Eu e você estávamos na oração que Jesus fez para os seus discípulos próximos. E ele faz isso, como eu falei, para confortar a vida daqueles discípulos, para confortar aquilo que aqueles discípulos estariam passando. Todas essas promessas e verdades, elas foram reveladas por Jesus para que os discípulos pudessem entender sobre tudo que eles viriam passar após a morte e ressurreição de Jesus. Mas Jesus declara 3 coisas. Eu queria compartilhar nessa noite essas 3 coisas que Jesus colocou no coração daqueles discípulos e coloca em nossos corações também nessa noite. A primeira coisa, Jesus, ele traz um conforto àqueles homens e a nós hoje, através da fé nele, da fé em Cristo Jesus. Veja que ele começa falando, não se perturbe ou não se turbe o vosso coração. Que o vosso coração não esteja perturbado. No original bíblico, essa palavra perturbado quer dizer um coração que está agitado, um coração que está confuso.
Um coração que não sabe mais o que acontece porque está com uma visão turva, uma visão muito limitada das coisas e por isso está confuso. Jesus sabia exatamente como estava e como estaria o coração daqueles discípulos quando ele os deixasse. Por isso ele ensinou que eles deveriam vencer todas as coisas que eles iriam passar através da fé. E não é uma fé em qualquer coisa. É a fé em Cristo. É a fé em Jesus. E o apóstolo João, ele aprendeu direitinho essa lição de Jesus, porque ele declara na sua primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 4, porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence as coisas desse mundo, meu querido irmão, minha querida irmã, é a fé que eu e você, nós temos em Cristo Jesus. Muitos de nós passamos por aflições, tribulações, decepções, desapontamentos, da mesma forma como os discípulos passaram. Esses problemas, meus irmãos, eles não escolhem classes sociais, eles não escolhem cor de pessoa, eles não escolhem se você é crente ou não, ele não escolhe se você é bonzinho ou se você é ruim. Os problemas, as decepções, as tribulações, elas chegam para todos nós. E todos nós vamos passar por isso. Até os mais santos dos mais santos, eles podem ter que beber muitos cálices amargos nessa vida, capazes de perturbar o coração dessas pessoas. Mas então o que nós devemos fazer? O remédio que nós devemos tomar é o mesmo receitado por Jesus aos seus primeiros discípulos. Creiam em mim. Creiam em Deus. Deixa eu dizer algo para vocês, meu irmão. Deus te salvou. E porque Ele te salvou, Ele há de te sustentar. Ele há de te suportar nos momentos difíceis, nas tribulações. Ele há de estar contigo, fazendo com que você possa suportar a estes dias. Da mesma forma como Ele esteve com seus discípulos no início da igreja, Ele está conosco hoje, guardando a nossa fé, fazendo com que eu e você possamos, de fé em fé, em Jesus, vencer as coisas deste mundo. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz: tendo os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhes era proposta para o Senhor, Ele suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Isaías 26, 3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Salmo de número 112, verso 7 diz: não temerá mais notícias, o seu coração está firme, confiante no Senhor. Marcos capítulo 5, verso 36 diz: não temas, crê somente, não temas, creia somente, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é aquele quem dá a nossa fé, é aquele que traz a salvação através da fé, é aquele que faz com que a nossa fé aumente e também é aquele que efetua o cumprimento da nossa fé. Ele consome todas as coisas através da nossa fé. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Sabe, irmãos, o problema é que muitas vezes em nossas vidas nós estamos passando por dificuldades e nós colocamos a nossa fé em muitas outras coisas, quando na verdade nós deveríamos colocar a nossa fé naquele que suportou a cruz, que morreu por nós, aquele que enfrentou a morte por nós, venceu e ressuscitou, e hoje, como o texto diz, está assentado à direita de Deus Pai, no trono de Deus. Sabe o que quer dizer isso, irmãos?
A Bíblia diz que o Senhor, que Deus subjugou todas as coisas debaixo de Cristo. Que eu e você temos acesso à fé em Jesus para vencer este mundo, porque todas as coisas estão subjugadas debaixo daquele que está sentado à direita do trono de Deus. Essa é a visão que o Evangelho nos dá de Jesus hoje. Jesus hoje reina e tem autoridade sobre todas as coisas. Vamos tirar a nossa imagem de um Jesus pobrezinho, de Jesus que está na cruz ainda, de Jesus que está sofrendo. Não, porque ele não está mais assim. O Senhor vive e vive com autoridade sobre todas as coisas. E todas as coisas passa pelos problemas que nós estamos tendo, pelas dificuldades, pelas tribulações, pelas enfermidades, pela falta de paz que nós temos em nossos corações. Lembre-se, os discípulos passaram por isso, irmãos. E nós passamos por isso hoje. Qual o remédio que nós devemos tomar? O mesmo receitado pelo médico dos médicos. Creia em mim. Fé em Cristo Jesus. Hoje muitos corações estão perturbados por enfermidades, crises familiares, notícias ruins, problemas financeiros e muitas outras coisas. Mas Jesus continua dizendo hoje, creia em mim. Creia em mim. A gente sabe que a fé ela não nega a dor, mas ela nos ajuda e ela é o fator que nos faz superar a dor. A fé nos mantém firmes quando parece que tudo está caindo ao nosso redor. Senhor, conforta os nossos corações nessa noite, declarando que nós devemos ter fé nele. Mesmo que as coisas pareçam estar dando tudo errado, o Senhor, Ele era, Ele há de vir, Ele existe hoje, está sentado à direita de Deus Pai, no trono de glória. Ele intercede por nós, Ele é o nosso advogado, Ele é aquele que está ali do lado do Pai, agindo por nós. E como Ele disse na sua palavra, se pedirmos de acordo com a sua vontade, em seu nome, nós receberemos. Exerça a sua fé, meu irmão. Exerça a sua fé, orando ao Senhor Jesus. Mas também Ele deu aos seus discípulos e nos dá conforto hoje, nos lembrando, nos trazendo à memória e não nos fazendo esquecer de que existe uma esperança no futuro, de que existe algo para nós reservado no futuro. E esse segundo remédio que Jesus dá como instrução aos seus discípulos, ele é um estimulante poderosíssimo. É a descrição do céu, a morada final dos santos de Deus, para onde Jesus nos levará. Ele disse, olha, eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu voltar e buscar vocês, e este lugar estiver preparado, nós estaremos juntos. Jesus nos dá a esperança de que no futuro nós estaremos para sempre morando com Ele. E que todas essas dificuldades, todas essas tribulações desse tempo, elas são passageiras, elas são transitórias, elas passam, elas não são permanentes, porque elas não têm fundamentos nas coisas de Deus, mas aquelas que têm fundamentos no Senhor, essas são eternas. E as coisas eternas estão reservadas para aqueles que buscam e adoram ao Senhor. E estes deve ser eu, deve ser você, meu amado e minha amada irmã. O apóstolo Paulo diz em sua carta da alegria, Filipenses, capítulo 3, verso 20, a nossa pátria não é aqui, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso
Salvador. Por isso, eu e você, como crentes, nós não devemos, como cristãos, nós não devemos ficar com o nosso coração agitado e confuso. Nós devemos saber que ao fim desta vida terrena, nós estamos indo para o nosso lar definitivo, junto com o Senhor. O autor de Hebreus afirma em capítulo 13, verso 14, porque não temos aqui cidade permanente, não temos aqui moradia permanente, mas buscamos aquela que há de vir. Jesus virá a essa terra uma segunda vez, meu querido. Você crê nisso? Você crê que Jesus virá para buscar a sua igreja? E para nos levar para um lugar especial preparado por Ele para nós. Uma cidade celestial cuja glória ultrapassa tudo desse nosso tempo e dessa nossa realidade. A Bíblia chama esta nova cidade de Nova Jerusalém. João, autor de Apocalipse, relata essa Nova Jerusalém. No capítulo 21, versos de 1 a 3. Então vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono, onde Jesus está sentado, e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, ou o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Sabe, irmãos, independente daquilo que você entende ou que você crê como este texto ou a questão da Nova Jerusalém, se você crê que isso vai ser algo que vai acontecer lá no futuro, depois do milênio, ou se você crê que a Nova Jerusalém ela já começou quando a igreja ela começou a ser instituída, e desde já nós já vivemos uma parte dessa Nova Jerusalém, e obviamente vamos viver quando o Senhor Jesus voltar em glória. Independente disso tudo, o Senhor quer confortar os nossos corações, dizendo que Ele está preparando lugar, está preparando algo para mim e para você, para passarmos a eternidade com Ele, e que esses problemas, tudo que vivemos aqui nessa terra, é transitório, é passageiro, e não mais terá glória, porque a glória do Senhor se estenderá sobre todas as coisas, o novo céu e a nova terra virá, e eu e você viveremos com Ele, sem dor, sem sofrimento, sem choro, sem tristeza, sem prantos, porque estaremos com Ele, porque estaremos vivendo com Ele. E deixa eu dar uma boa notícia para você, meu irmão e minha irmã. Isso já começou. Isso não é algo que eu e você vamos viver apenas quando o Senhor vier, depois talvez do milênio, e restaurar as coisas, mas o Senhor já começa e já passa a viver em nós, desde o momento em que eu e você entregamos as nossas vidas ao Senhor. As promessas já fazem parte da minha vida e da sua vida, aqui e agora. Eu e você devemos buscar viver esta Nova Jerusalém, aqui, agora, já. Isso é uma coisa que o Senhor nos promete, e Ele diz que o tabernáculo de Deus, a presença de Deus está com os homens. Desde que passamos a viver com o Senhor nesta Nova Jerusalém, o Senhor, Ele passa a viver em nós. O Senhor passa a viver em mim e você, e este é o terceiro conforto que o Senhor traz a mim e a você nessa noite.
o conforto de que nós não estaremos sozinhos. Da mesma forma como ele chama os discípulos e diz: vão por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. O conforto que Jesus dá em nossos corações nessa noite é que Ele está comigo e com você, e nos ajuda a suportar as dores desta vida, nos ajuda a passar pelas dificuldades dessa vida, porque Ele está conosco, e Ele venceu o mundo, Ele venceu todas estas coisas. Não se prenda ao transitório, meu irmão. Viva com os olhos fixos em Jesus. Viva vivendo dentro da nova Jerusalém, deste novo momento que o Senhor já colocou em nossas vidas, vivendo no reino dele, como cidadãos do reino dele. Mas ele também nos traz um apelo à santidade, como cidadãos desse novo reino, desse reino de Deus. É preciso que eu e você, nós vivamos da forma como esse reino exige que nós vivamos. A Bíblia diz que nós somos forasteiros nessa terra. A Bíblia diz que nós estamos apenas de passagem nessa terra. Como Filipenses 3:20 diz que a nossa pátria não é daqui, a nossa pátria é dos céus. Que a Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo, que nós somos representantes de Cristo nesta terra. E nós esperamos a nova Jerusalém vir, mas já devemos viver esta vida como se vivêssemos a nova vida em Nova Jerusalém. E ele faz um apelo à santidade. O Senhor chama a mim e a você nessa noite, irmãos, para vivermos em santidade a Ele. Como forasteiros, nós não devemos usar os mesmos costumes da cidade em que estamos. Como forasteiros, nós não devemos participar das mesmas culturas da cidade que estamos. Como forasteiros, nós devemos também ouvir e seguir as nossas leis, as leis da nossa pátria, e a nossa pátria é nos céus. E o Senhor nos chama para vivermos uma nova vida, uma vida transformada por Ele, mas uma vida em santidade a Ele. Amor, comunhão, reverência e justiça. Porque isso é o reino de Deus. Quando o coração, nosso coração, meu e seu coração estiver cansado, meu irmão, lembre-se, Jesus já preparou um lugar eterno, perfeito, para mim e para você. Nós devemos buscar viver a nossa vida aqui, esperando o futuro, mas crendo que o Senhor está conosco hoje, aqui e agora. E essa é a última coisa que o Senhor conforta o coração dos discípulos. O conforto através da esperança de que Ele sempre estará conosco. Essa talvez seja a promessa de Cristo na vida dos discípulos que mais foi relembrada pelos próprios discípulos. A certeza da esperança de que o Senhor estava sempre com eles, onde quer que eles estivessem. Talvez quando a fé faltou em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio aos açoites, em meio às violências que eles sofreram. Talvez quando a certeza de que a moradia celestial era uma verdade, mas que talvez eles não estivessem vivendo aquilo naquele momento. O que trouxe conforto ao coração dos discípulos é a certeza de que Jesus estava com eles o tempo todo. Isso trouxe o conforto necessário para cumprir a missão. Essa promessa foi tão importante para a vida dos discípulos que o mestre precisou relembrá-la depois da sua ressurreição. Como eu já falei em Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Sabe, irmãos, esta foi
Estas foram as últimas palavras registradas pelo evangelista Mateus. As últimas palavras de Jesus registradas por Mateus. E o evangelho de Mateus, ele termina aqui nessa frase de Jesus: eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Mateus 28, 20, termina exatamente aqui. E termina como que aquele filme que você e eu assistimos, que parece que quando está no ápice do filme, quando está na melhor parte do filme, de repente, fim. E você e eu ficamos na expectativa, algo mais deve acontecer, deve ter uma segunda parte, deve ter uma continuação, porque estava ali uma sequência tão boa, estava algo que estava falando ao meu coração e de repente, fim. Talvez esta tenha sido exatamente o desejo do Espírito Santo a concluir o Evangelho de Mateus com este ponto continuando. Talvez seja um ponto continuando porque ele continuou na vida dos discípulos, porque aqueles discípulos continuaram a fazer as obras de Jesus e eles continuaram a caminhar e a pregar o Evangelho, e o Senhor estava com eles, realizando todas as coisas. E essa presença do Senhor era tão forte naqueles homens, que aqueles homens faziam obras maiores, porque o Senhor estava com ele. E isso foi passando de geração em geração. O filme continuou de capítulo 1, de parte 2, de parte 3, de trilogias e de outros filmes que vieram, até chegar a mim e a você. E cá estamos, nessa noite, falando e participando deste filme chamado Evangelho da Salvação. E como o capítulo continua, a promessa do Senhor de que estaria com os discípulos até o final dos tempos, ela também é verdadeira para a minha vida e para a sua vida hoje. E eu e você somos chamados a participar deste capítulo que está sendo escrito pelo Senhor em nossas vidas, buscando aquele que o Senhor entregou, aquele que o Senhor deixou para continuar essa história. E esse chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre comigo e com você, nos consolando. Foi assim que o Senhor Jesus declarou aos seus discípulos: e eu enviarei o outro Consolador. Eu irei, mas o outro Consolador virá. Jesus não disse que o outro Aconselhador viria. Jesus não disse que o outro que executaria as coisas viria. Jesus quis deixar claro que uma das ações do Espírito Santo na nossa vida é consolar os nossos corações. Eu irei, mas o outro Consolador virá. Eu fico imaginando, queridos, o outro Consolador, porque Jesus foi o primeiro Consolador quando esteve aqui. Jesus consolando a Marta e Maria quando elas perderam seu irmão Lázaro e Jesus ressuscitou. Eu fico imaginando Jesus consolando ou perguntando a Maria quando ele ressuscitou: por que choras? Eu fico imaginando Jesus chamando a Pedro e dizendo: Pedro, tu me amas, restaurando e trazendo cura ao coração de Pedro, que estava ali desmazelado, estava ali triturado, porque tinha negado a Jesus alguns dias antes, e Jesus chama a Pedro e diz: Pedro, tu me amas, consolando a Pedro. Ele foi o primeiro Consolador, mas ele enviou o segundo, outro Consolador, e este é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está hoje presente em mim e em você. E da mesma forma como o Senhor consolou aqueles discípulos, aquelas pessoas, o Espírito Santo consola o meu coração e o seu coração nessa noite, perguntando e dizendo palavras de amor: porque choras?
Tu me amas, porque eu te amo. E o Espírito Santo está aqui agindo na minha vida e na sua vida, meu irmão, trazendo conforto aos nossos corações, porque o Senhor sabia e sabe que eu e você passaríamos por tribulações. E Ele está conosco nessa noite. João capítulo 15, verso 26, mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o mesmo Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, ele falará de mim, ele mostrará que todas as coisas que Jesus fez e falou são verdadeiras. Então, se ele prometeu que ele estaria conosco até o fim dos tempos, creia, meu irmão, que ele está aqui com você agora, te ajudando a suportar, a caminhar nesses tempos difíceis e de tribulação. E mais, ele disse, mas eu vos digo a verdade, é para a vossa vantagem que eu vá, é preciso que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu vou enviar para vocês. João capítulo 16, as últimas palavras de Jesus aos discípulos. João capítulo 14, 16 diz, eu não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. O Espírito Santo nos consola e nos conforta, derramando o amor de Deus em nossos corações. Romanos capítulo 5, verso 5 diz, e o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não estamos sozinhos, meu irmão, minha irmã. Em meio à dor, em meio à tristeza, em meio ao sofrimento, em meio às tribulações, em meio a parecer que todas as coisas estão caindo ao nosso redor, a presença de Jesus, a fé em Jesus, a certeza de que Ele está conosco e de que Ele voltará para que nós estejamos com Ele pela eternidade, é o maior de todos os confortos que eu e você temos que ter. Jesus é a nossa esperança, meu irmão. Jesus é o nosso consolo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus é aquele que tira o nosso jugo pesado e nos dá um leve. Ele troca conosco. Ele suporta as nossas dificuldades, as nossas tribulações, os nossos problemas. E como eu costumo dizer, o Senhor, Ele está apenas uma oração de ouvir o nosso clamor. Que nós possamos colocar a nossa fé em prática nele, orando, clamando a Ele. Quando as forças nos faltam, quando as coisas parecem estar dando tudo errado, quando as portas se fecham à nossa frente, quando a escuridão parece que está a um palmo de distância dos nossos olhos, quando tudo parece estar dando errado, lembre-se, o Senhor está contigo.